Gente, bom dia, bem-vindos. Mais uma aula, gestão financeira. Temos aqui o pessoal chegando, né? Mas a gente vai dar o início. O início é muito parecido, vocês sabem, é muito igual, muito parecido. Por isso eu posso começar. Elvis, bom dia. Lucas, bom dia. Vamos lá, virando a página aqui. A velha ou nova frase, né? Espero que todo mundo esteja compreendendo essa situação e que, por mais que a gente tenha conhecimento, não significa que a gente sabe tudo. Talvez uma evolução daquela antiga frase lá do antes de Bom Cristo. dia, Bom dia, tá me escutando, bom professor? dia, Arquiane, Gabriel. Elvis, fecha o microfone, por favor. Obrigado. Então, tem uma frase que é anterior a Cristo, que fala sobre o só sei que nada sei, 500 anos antes de Cristo, e acho que essa frase é uma evolução dessa outra frase aí, que, se não me engano, é de Sócrates. Recordando aí da parte operacional, não deixem de deixar o nome de vocês aí no chat para registrar presença, por favor. Então, virando a página. Então, o Quiz 5, ele já subiu, ele tem menos perguntas, são 5 continhas bem fáceis, né? Cada uma delas valendo 2 pontos, e esse Quiz 5 é a nossa segunda atividade valendo 10. Dessa vez eu testei o quiz, né? Eu subi o quiz e entrei no link, e não tinha nenhuma surpresa. Espero que esteja tudo ok aí para todo mundo. Virando a página. A parte operacional aqui continua igual, não tem novidade. Bom dia, William. O contrato é o mesmo. Se alguém tiver alguma observação, fica à vontade. Vocês podem estar sempre sugerindo, no sentido de podermos estar melhorando. E eu vou fazer aqui um feedback das respostas obtidas aí do Quiz 4 da semana passada, para iniciar o nosso trabalho aqui. Então, tem vários aspectos aí. A questão da fonte, ela continua com problema, né? Aquilo que eu comentei com vocês a semana passada, né? Nesse Quiz 4 ele aparece de novo, né? O que é beber da fonte certa? É você encontrar o livro do autor, encontrar uma publicação onde o próprio autor fala. Ou, se vocês forem buscar um artigo de alguém, nesse artigo de alguém, o que acontece? A frase do autor, ela precisa estar em destaque. A frase do autor precisa estar lá referenciada, não a interpretação dela. Então, isso, principalmente aí para concurso, precisa tomar cuidado. Mas no caso do Perrenot, o que acontece? Eu considero que a frase dele, por enquanto, é a mais perfeita. Por mais que as pessoas tentem inferir em cima do que ele fala, o que acontece? A frase dele, acho que está muito bem acabada aí desde os anos 80 até agora. Ela talvez seja mal compreendida, por isso que dá muitas interpretações aí. Mas a gente vai trabalhando essa frase. Então, a melhor fonte é aquela que o próprio autor fala. A questão da fonte, só fazendo uma analogia com a Bíblia, eu tento estudar, né, a Bíblia também.
E eu tenho 7 Bíblias. E se vocês abrirem uma, duas, três, vocês vão ver que a forma de escrita ela é diferente, cada um fala de um jeito, dependendo do autor. Então, existe aí uma diferença, né? Então, existem Bíblias aí que se dizem que estão buscando lá na fonte mesmo, naquilo que é mais antigo, que está lá no manuscrito. Isso é a parte da origem, e a gente pode estar desenvolvendo isso. Então, isso é um aprendizado acadêmico que a gente precisa estar desenvolvendo. A questão da porcentagem, a resposta é o comparar grandezas, não é? Fica muito mais fácil mesmo a gente usar a porcentagem, porque o valor absoluto, se a gente fala assim, 10 milhões de vacinados, vou trazer a resposta dos vacinados ainda. 10 milhões de vacinados é um valor absoluto, mas a gente precisa relativizar esse valor absoluto, porque uma coisa é 10 milhões de 100 milhões e outra coisa é 10 milhões de 20 milhões. 10 milhões de 100 milhões é 10% de pessoas vacinadas. 10 milhões de 20 milhões é 50% de pessoas vacinadas. Então, isso facilita a comparação de grandezas, mas também pode distorcer. Em que caso distorce? Um caso de alfabetização. O Brasil ele tem trabalhado a questão da alfabetização e o número relativo ele tem diminuído, né? Por incrível que pareça, então, os analfabetos no Brasil eram 12, agora são 11% da população, né? Agora, a população cresceu e o número absoluto aumentou. Então, isso significa que não estamos sendo eficazes no nosso método de alfabetização, porque o número absoluto ele precisa diminuir. O número relativo ele diminuiu, mas o número absoluto ele aumentou. Então, isso, de um lado ou de outro, está facilitando a compreensão do que? Das grandezas, seja de população vacinada, seja de população alfabetizada, ou valores monetários também. Uma coisa é falar de uma TAC de R$ 500, e que é uma taxa de abertura de crédito, e nessa taxa de abertura de crédito a gente tem aí, de repente, um comprometimento de 2% daquilo que a gente ganha. Então, é uma TAC alta e a gente precisa tomar cuidado. Publicações está diretamente ligado aí com as fontes, então a gente pode estar. Na semana passada eu comentei, né? Para achar um conceito, eu visitei 7 páginas, né? E aí, finalmente, como eu já sabia o conceito, eu fui atrás, né, da página certa. Mas as interpretações daquilo que a gente acha que é certo, a gente precisa tomar cuidado. A questão da unidade. Uma coisa é falar 1 milhão, né? 1 milhão do quê? 1 milhão de pessoas? 1 milhão de reais? Né? 1 milhão de insetos? A gente precisa tomar cuidado com a unidade. Na matemática, quando a gente fala 2021, quase todo mundo vai pensar que é o nosso ano, esse ano daqui que estamos vivendo. Mas, de repente, 2021 pode ser o valor promocional de um televisor de 50 polegadas, por exemplo. Então, se a gente não falar exatamente qual é a unidade, 2021 é um número e ele tem pouco significado. Agora, 2021 reais, ele começa a informar melhor. 2021 pessoas, passa a informar melhor. Não é informação completa, mas, no mínimo, a unidade, né, monetária, no nosso caso, a gente precisa estar informando. Então, 1 milhão é um número solto. 1 milhão de reais, ele informa melhor.
a questão do arredondamento. Se a gente usa uma calculadora que é científica, ela vai arredondar automaticamente. Se a gente usar o Excel, ele também vai arredondar automaticamente. E qual que é a regra de arredondamento? É a regra dos 5/4. Então, o arredondamento, ele precisa acontecer. O que significa? Se a gente tem ali, vou escrever aqui, ó, o número. Misty, bom dia. O número 1922,345 e o número 1922,342. E no Brasil, se isso daí é valor monetário, a gente coloca lá como pré-fixo a unidade monetária, né? Desse jeito. O R cifrão. Então, se isso é valor monetário, em geral, no comércio, a gente vai arredondar com 2 casas decimais. Então, como é que isso fica? É um valor monetário de 1922,3. Alguém responde? Com 2 casas decimais, essas 3 casas depois da vírgula é publicado como? Com que valor? Vira, deixa eu ver aqui, 35, certo? 35. 35. Ok, o 345 vira 35. E nesse caso aqui, ó, quando a gente tem o 1922,342, na hora de publicar com 2 casas decimais, ele vai ficar 1922,34. Na regra de 5/4, que é a regra que o mercado utiliza, o que acontece? Valores de 0, 1, 2, 3 e 4 na casa que é retirada, o valor da casa anterior permanece. Então, aquele número que foi retirado no segundo exemplo é o 2. O 2 ele foi retirado. Então, a casa anterior ao 2 tem o número 4. Então, esse número permanece. E para os valores de 5, 6, 7, 8 e 9, se for retirado, a casa anterior soma uma unidade. Então, quando foi respondido lá no vírgula 345, o 5 ele está sendo suprimido. Qual é o valor que está anterior ao 5? É o número 4. Esse número 4 precisa somar 1. Ele vira 35. Ele é publicado com 35. Então, a gente precisa, de agora em diante, tomar cuidado também com o arredondamento. Então, se a gente vai fazer demonstrações financeiras, nessas demonstrações financeiras a gente precisa ter o número publicado corretamente. Tá claro aí para vocês, gente? Alguém quer perguntar algo? A gente repete. Professor, eu Diga. mesmo eu só fiquei mais em dúvida mesmo nessa parte do 345, ele virar 35.
e o 342 vira 34. Essa parte confundiu um pouco na cabeça. Porque, ó, no Brasil, valores monetários, eles são publicados com 2 casas decimais, né? Então, esse 5 ele precisa ser retirado, Elvis. Se esse 5 é retirado, esse 5 que sai, na regra do arredondamento dos 5 quartos, aquele 4 que fica, ele aumenta a 1, né? Se o número que você retira, né, você faz a conta. Toda vez que você faz as contas em gestão financeira, você precisa trabalhar em todas as etapas com todas as casas decimais. Então, se você estiver trabalhando no Excel, o Excel está trabalhando depois da vírgula com 255 casas decimais. Se você estiver trabalhando uma calculadora financeira, HP, por exemplo, ela trabalha depois da vírgula com 99 casas decimais. E aí, na hora da publicação, o que eu faço? Né? Preciso publicar com 2 casas decimais se eu tiver num ambiente comercial. É isso que o pessoal entende. E quando a gente usa uma moedinha e o dinheiro para pagar, a gente sempre vai usar o quê? 2 casas decimais. Até no posto de gasolina, na hora de fazer o cálculo, ele trabalha lá com 3 casas decimais. Faz a multiplicação pelo número de litros, que acontece? O sistema ele arredonda. Ele arredonda como? Pela regra de 5 quartos. Então, se o resultado deu 1922,345, na hora de publicar ou na hora de cobrar esse valor, eu não consigo cobrar a casa dos milésimos. Esse 5 ele precisa cair fora. Mas pela regra comercial, pela regra do arredondamento vigente, o que acontece? O que eu faço com esse 5? Se esse número que está sendo suprimido ele é 5, 6, 7, 8 ou 9, a casa decimal anterior que permanece, que é a casa dos centésimos, ela vira 5. Agora, no outro caso aqui, às vezes você faz a conta e a terceira casa é um número 0, 1, 2, 3, 4, então a casa que fica, ela não é acrescida de valor nenhum, ela permanece. Então, isso é uma regra de arredondamento do mercado. As calculadoras financeiras fazem isso automaticamente, o Excel faz isso automaticamente, tanto na calculadora financeira como no Excel, a gente pode reconfigurar, mas na configuração de mercado, a regra de 5 quartos que é vigente. Ficou claro, Elvis? Mais ou menos. Eu vou tirando as dúvidas no decorrendo da aula aí, eu vou vendo isso aí. Vou Isso. entendendo Então, melhor. toda vez que a gente faz uma conta na questão financeira, sempre a gente precisa trabalhar com todas as casas decimais. Só na hora da publicação, na hora de cobrar, é que a gente arredonda. Tá bom? Na Tá bom. devolutiva lá, gente, ó, eu quis introduzir vocês para metas quantitativas, não é? Então, vocês precisam ter aí uma ideia de uma meta financeira para a vida de vocês. E a gente começa, naquele quiz 4, fazer algumas contas. Hoje a gente reforça essas contas. Na aula passada a gente trabalhou isso também, e aqui a gente dá uma reforçada, que é importante, e também que ela seja uma meta qualitativa, que ela dê qualidade para as coisas que você faz. Tudo bem? Que mais? O percentual de erro continua sendo parecido. 2 em cada 5 respostas. Qual que é o percentual aí, gente? Qual é o percentual de acerto? 2 em 5. Dois quintos, traduz para nós que porcentagem?
Ninguém arrisca? É aquela o que eu comentei na aula passada, uma relação parte-todo. Temos uma resposta, o todo é 5, a parte é 2. A gente pode dividir 2 por 5 e a gente vai ter um número. E esse número precisa ser interpretado. Quarenta por cento, 60%, 2,5%. São 4 respostas já. Então é assim, 2 dividido por 5, se vocês usarem na calculadora aí, ele vai dar 0,6. Ou 0,4. Vai dar 0,4. Ok? 0,4. Então, 2 quintos é a quantidade de erros. Então, o 0,4 é o número índice, né, de erros. O 0,4 vezes 100 dá 40. Então, 2 quintos é 40% de erros. E o complementar para 100 é o nosso percentual de acerto. Então, olhando a fração lá, 2 quintos é erros. Então, o complementar da fração de 2 quintos é 3 quintos. Né? De 5 partes, eu peguei 2 de erros, sobram 3 de acertos. 2 dividido por 5 dá 0,4. Vezes 100, 40%. Se eu perguntei qual o percentual de acerto, então eu preciso pensar no 3 quintos, ou no complementar. Então, 3 dividido por 5 dá 0,6. Vezes 100, o percentual de acerto é 60%. Ou, se eu obtive a resposta de 40%, complementar para 100 é 60. 40% é erro, 60% é acerto. Então, esse é o feedback do quiz 4, até hoje de manhã. Eu dei uma olhada hoje de manhã. Gente, como a minha publicação do quiz 4 ela deu problema, eu ainda não sei o que aconteceu, mas eu tenho certeza que eu fiz tudo certinho. Mas o que apareceu para vocês? Questões com opção 1 sem significado. Então eu refiz, na terça-feira me avisaram, depois eu avisei vocês. Naquele momento tinham 12 colegas aí que tinham já respondido, mas a ideia é responder novamente, por favor, para quem já respondeu, porque eram questões abertas, e nessas questões abertas não tinha opção. Só a última questão, de feito ou não feito, é que tinha 2 opções. A pessoa fez a meta financeira ou não fez a meta financeira. Então, qualquer esclarecimento podem continuar me perguntando. A questão do arredondamento é uma questão de prática, né? Em geral, o que acontece? Bom dia, Camila. Em geral, leva um tempo aí para a compreensão, né, da questão do arredondamento. A gente vai praticando e vai exercitando e compreendendo aí. Eu vou virar a página, mas vocês sempre podem interromper e perguntar. Então, a gente... respondendo aí para vocês, né? Ainda não... Não sei quem perguntou aí. Eu não vou postar notas, não. Mas espero que vocês comecem a gerenciar o aprendizado de vocês. Por que eu demoro aí para... Eu dou o feedback generalizado, como eu fiz agora, como eu fiz na aula passada também, e vocês ficam com essa referência. E vocês podem aí estar administrando o aprendizado de vocês, não é?
e aí a gente pode publicar as 4 maiores depois, ou ir publicando as parciais e depois mudando, né? Eu prefiro publicar depois, mas a gente pode recombinar. Se vocês querem as parciais e depois eu faço as modificações, vocês votem aí, por favor. Gente, ó, o que é competência segundo Perrenot, né? Se vocês forem num livro que é mais atual dele, 10 competências para ensinar, que é um livro aí de 2001, 2002, é um conceito que ele começou a trabalhar no começo dos anos 80 e se sedimentou em 1985, né? Competência para Perrenot é mobilizar recursos, né? Que recursos financeiros? Ele não cita os recursos financeiros, mas ele cita recursos de conhecimento, né? Ou um sinônimo cognitivo, né? O recurso de conhecimento, o recurso cognitivo, que são sinônimos, no caso, é o que a gente precisa aprender a mobilizar. Mas não é só isso. A gente precisa também mobilizar informação. Então, existem informações 1000 aí que a gente recebe todos os dias. Hoje, nessa plena era da informação, a gente tem muita informação. Agora, o que eu faço com a informação? A gente precisa ser curadora aí das informações que a gente recebe. Então, se na minha galeria aqui eu quero colocar algumas obras de arte, será que eu vou colocar todas ou eu vou começar a fazer uma curadoria? Vou fazer uma seleção de todas essas informações que a gente recebe. A gente precisa fazer essa curadoria. Então, a gente mobiliza recurso de conhecimento, mobiliza recurso de informação, né? Ele pede para a gente mobilizar recurso também de valor, né? E ele pede também para mobilizar recurso de atitude. Uma coisa é, de repente, a gente encontrar uma situação onde a pessoa, um subordinado, por exemplo, ele erra, e a gente pode ter uma atitude de sair dando uma bronca, por exemplo. Agora, a gente precisa estar fazendo uma interpretação do que ocorreu. Às vezes foi erro da própria pessoa que deu a bronca, porque ela pode ter orientado mal, ela pode não ter percebido que a orientação que ela passou, ele passou, tem dubiedade. Então, a gente precisa tomar cuidado aí com a atitude naquele momento. A gente precisa estar compreendendo a questão do valor naquela situação. Quando o Perrenot ele fala de informação, conhecimento, valor e atitude, né, na minha opinião, ele está tentando falar de tudo. E quando ele fala de tudo, então ele também fala do recurso financeiro, que geralmente é o que mais a pessoa se preocupa. Então, é saber mobilizar recursos. Agora, qualquer outro adjetivo aí na frase do Perrenot é um acréscimo, né? E esse acréscimo tem pessoas que falam da excelência, não é? Na minha opinião, a excelência ela não precisa estar entrando num primeiro momento, ela pode entrar numa próxima etapa, porque de repente, para algumas pessoas, se a gente pensa em mobilizar recursos para excelência, isso pode congelar ações, né? Então, a ideia não é sempre buscar a excelência, mas a ideia é buscar soluções. A minha interpretação na pedagogia das competências é que a gente saiba dar soluções para situações que se apresentam no nosso dia a dia. Então, o Renault fala assim, mobilizar recursos, né, tais como informação, conhecimento, valores e atitudes. E quando ele fala de 4 coisas, na minha opinião, ele está falando de mobilizar o que a gente tem, tudo que a gente tem para numa interpretação antiga,
seria resolver problemas, que para uma interpretação nova é dar solução. A gente precisa dar solução. Por mais que seja pobre o recurso e a situação ela recebeu uma solução, isso é muito importante, porque se dá um encaminhamento. Então é isso que precisa acontecer. A excelência a gente vai construindo no tempo. E talvez, se a gente fala de perfeição, talvez ela nunca seja alcançada, mas que uma solução de hoje ela possa ser melhor que a solução de ontem e que a solução de amanhã ela possa ser melhor que a solução de hoje. Tá claro aí, gente? Virando a página. Então, a relação 12 mil para 70 mil, né? 12 mil de 70 mil significa que 12 mil é um pedaço de 70 mil. Então, a gente pode usar a relação parte todo. Se a gente divide 12 por 70, quanto que dá isso, gente? Se alguém respondeu, eu não estava olhando a tela. Se alguém escreveu a resposta, né? Doze dividido por 70. Primeira resposta. Hoje eu não pedi a calculadora, então ninguém está com a calculadora na mão. 17,14. Zero vírgula 17. Então, ó, são 4 respostas já. Então, a resposta acho que é 0,1714. Então, a gente não tem a resposta final ainda, né? Se a gente não tem a resposta final ainda, a gente precisa pensar em todas as casas decimais. E pensando em todas as casas decimais, depois da vírgula, eu tenho 4 casas decimais. Tudo bem? E se a gente... Isso daqui é um número índice, né? De uma relação parte todo. Se a gente pensar numa relação percentual, esse número ele é multiplicado por 100. Então, isso implica que o número índice 0,14 vezes 100, ele é igual a 17,14%. Lembrem-se que o símbolo percentual significa dividir por 100. Se a gente pega o 17,14 e divide por 100, a gente vai ter o 0,1714. Tudo bem? E nesse caso, como 14 não tem aí depois do 14 mais nenhum número, isso significa que não tem necessidade de arredondamento. Na próxima questão, gente, que quando eu falo para vocês de metas quantitativas, então se eu sei que eu tenho aí um rendimento médio de 0,6% ao mês, né, e eu estou pensando no capital de reserva, que é o nosso passo 1, e isso deu R$ 6.000 de rendimento, não é? Qual é o capital que eu tenho na minha reserva?
A gente já fez essa conta semana passada, com números diferentes, é claro. Também, se cair isso na prova, também serão números diferentes. Mas a lógica é exatamente a mesma. Em qual pedaço, Camila? Se a gente Em busca... tudo, professor, em tudo. Não tô tendo muita dificuldade nessa sua matéria. Mas aí... Tô conseguindo fazer uns exercícios que você está postando no caderno. Então, esse é um deles, Camila. A gente está vendo ele agora. Então, olhando esse pedacinho agora, sem olhar tudo, olha um pedacinho, e nesse pedacinho ainda dá para olhar outros pedacinhos. Eu não preciso olhar tudo de uma vez. E a gente vai aprendendo um pedaço de cada vez. Entendi, professor. Ai, meu Deus, viu? Então, a Vilma respondeu, a Daiane respondeu. Eu vou avançar aqui, ó. Existe um valor investido que a gente multiplica por 0,6%. Então, eu tenho lá um capital de reserva, X, que ele rende 0,6%. E o resultado disso foi igual a 6.000. Não é? Então, quando a gente faz essa conta, recordando aí das operações matemáticas, isso é uma formulação, gente, né? Aquilo que lá está escrito tem essa formulação. A gente está interpretando, né, que existe um valor X de investimento, que ele é remunerado por 0,6%. Então, se ele é remunerado por 0,6%, é uma multiplicação, porcentagem é uma conta de vezes, e o resultado disso é 6.000 reais. E naquilo que a gente aprendeu, essa equaçãozinha aqui, ela, para ser solucionado, é uma equação com um número só que eu não sei. Esse número que eu não sei, ele é determinável. Ele é determinável. Se ele é determinável, o que que eu faço? Eu isolo essa variável. Eu pego essa variável x e aquele 0,6 eu passo para o outro lado dividindo. Então, se eu pegar o 6.000 dividido pelo 0,6% que a gente já... se de um lado ele multiplica, do outro lado ele divide. É o princípio da operação inversa. De um lado é multiplicação, do outro lado é divisão. Se de um lado é soma, do outro lado é subtração. Se de um lado é subtração, do outro lado é soma. Se de um lado é divisão, do outro lado é multiplicação. É o princípio da operação inversa para trabalhar soluções de equação. E aí, essa igualdade implica numa outra igualdade, só para deixar bem explícito, que esse x ele é igual a esse 6.000 dividido por 0,006, não é? 0,6% não é 0,6 dividido por 100? 0,6 dividido por 100 dá esse número índice aí, de 0,006. E agora a gente pode fazer essa divisão, não é? 6 dividido por 6 dá 1. Então, isso já é uma pista para a resposta. Tá claro até aqui, gente? Então, se vocês usarem a calculadora aí e fizerem essa conta, essa resposta vai dar
R$ 1 milhão. 6 dividido por 6 dá 1. Se a gente usa lá todas as casas, né? Tem 3 casas no 1.000, com mais 3 casas lá da divisão, dá 6, dá 1 milhão. R$ 1 milhão. Então, só olhando tudo que foi publicado, né? Se eu usar no fim, eu vou usar reais pelo padrão. E se eu usar na frente como prefixo, eu uso o R cifrão. Gente, ó, na calculadora, 6.000 dividido por 0,006 vai dar 1 milhão. Na hora de, se for armar isso num concurso, não é? A gente desloca a casa, a vírgula 3 casas, no divisor, o dividendo ele aumenta em 3. Então, 6 milhões com mais 3 casas, não, 6.000 com mais 3 casas vira 6 milhões. E 6 dividido por 6 dá 1. Então, a resposta é 1 milhão. Perguntas aí, gente. Camila, essa armação ficou clara? Investimento. Ai, professor, tá meio complicadinho, mas tá indo aqui. Eu tô fazendo na calculadora aqui. Então, gente, ó, é o começo, né? Então, já é a segunda vez que a gente está fazendo essa conta. Faz investimento, eu não sei. Então, se eu não sei, é o nosso X. Se é remunerado em valor percentual, é uma multiplicação. Então, X vezes 0,06% igual a 6.000. Então, aquilo que lá está escrito tem essa formulação. E aí a gente começa a resolver essa equação. E resolvendo essa equação, tem uma variável só. Então, a questão é isolar essa variável, deixar ela sozinha, ou à direita do igual, ou à esquerda do igual. Bom dia, Welton. Deixando o x à esquerda do sinal de igual, a gente passou o 0,6% que estava lá multiplicando à esquerda, ele foi para o outro lado, no princípio da operação inversa, dividindo. Então, o 6.000 é dividido por 0,6. O 0,6% é a mesma coisa que 0,6 dividido por 100. E 0,6 dividido por 100 vai dar 0,006. E na calculadora, se a gente pega os 6.000 e divide por 0,006, vai dar 1 milhão. Então, uma pessoa que tem uma meta financeira de 1 milhão e consegue uma remuneração de 0,6%, então, quanto que ela vai ter de rendimento por mês? R$ 6.000. Isso pode ser uma meta financeira para alguns de vocês. Dependendo do padrão, a qualidade de vida que vocês têm hoje, o que significa? Se vocês buscarem investimentos que remunerem na média o 0,6, significa que vocês vão conseguir ter R$ 6.000 por mês aí para manter uma qualidade de vida que vocês já têm de 6.000, né? Isso falando de uma economia estabilizada. Fazendo a questão seguinte, a lógica é exatamente a mesma, não é? Eu tenho... Qualquer coisa é só interromper. Então, gente, Paulo Henrique está colocando, difícil eu ter 1 bilhão, mas o que acontece? Precisa guardar, não é? A frase antiga e talvez mal compreendida, né? De grão em grão a galinha enche o papo, mas é de tostão em tostão, né? O tio Patinhas tem 1 milhão. E é por aí mesmo, né? Graciele, então, lá no quiz é uma outra conta, né? E aqui a gente está fazendo essa conta. Mas a lógica é exatamente a mesma. Agora, voltando a falar do Mauro Halfeld, né? Uma pessoa de 20 anos, ela começa a depositar R$ 200 por mês e ela sabe que ela vai trabalhar 45 anos,
essa pessoa de 20 anos, fazendo a reserva de R$ 200 por mês, quando ela chegar aos 65 anos de idade, ela vai ter 1 milhão na conta dela. Isso no pior dos investimentos, pensando na poupança. Se à medida que a gente vai melhorando aí a nossa gestão financeira, a gente vai descobrindo que existem outros tipos de investimento, outras situações que a gente pode potencializar o dinheiro que a gente tem, o que acontece? A gente começa a remunerar melhor o nosso dinheiro, e remunerando melhor o nosso dinheiro, esse milhão ele vem mais rápido. Não precisa esperar 45 anos. O problema de algumas pessoas é que elas começam a guardar 200 e depois elas veem lá que ganhou só R$ 1, ela acha, o que eu estou fazendo? Eu estou perdendo meu tempo aqui guardando R$ 200 por mês. Eu vou começar a gastar esse dinheiro, né? A ideia é que a gente tenha para esse momento depois, para o inverno, entre aspas, aí, né? Da fábula lá da cigarra e da formiga. Próxima questão aqui, ó, investimento com remuneração de 1%. Resultado de 5 mil. Gente, ó, a gente potencializou a remuneração, né? 0,6 é uma remuneração média. Agora, essa remuneração foi para 1%. Eu consegui ter investimentos que remuneram melhor. De 0,6 aumentou para 1. Então, a ideia é a mesma. Eu tenho um valor de investimento, que eu não sei qual que é, que ele passa a ser remunerado a 1%. E ele gerou 5 mil. Se ele gerou 5 mil, o que acontece? A solução é a mesma. Esse 1% que está multiplicando de um lado da equação, ele vai para o outro lado, não é? Dividindo. Gente, ó, não sei se vocês... Acho que nas aulas de eixo, o professor Paulo Roberto, ele fala de função. Isso que a gente acabou de fazer é a formulação de uma função de primeiro grau. Lá na aula de eixo, ele trabalhou a função de primeiro grau. E aqui a gente tem o quê? A formulação de uma função de primeiro grau. O que acontece? Como a gente não tem aí o exercício, o traquejo, às vezes a gente não enxerga isso e a relação com algo que a gente já tenha visto, com algo que a gente tenha aprendido. Se eu guardar R$ 800 por mês, eu consigo 1 milhão em quanto tempo? Aí a gente também vai aprender a fazer essa conta, Cleide. Tá bom? E aí você pode ter uma ideia. E sempre vai importar o quanto você remunera esse valor que você guarda. Tudo bem? O quanto... Aqui, nesses dois exemplos, a remuneração, uma era 0,6% e a outra remuneração era de 1%. Nossa, já... A gente... Eu estou falando demais aqui, né? Mas vamos lá. Separando aqui, x igual... Esse 1% ele vai para o outro lado dividindo. Então, é 5 mil dividido por 1,0%. Que vai implicar, né, numa outra igualdade, que é esse x igual a 5 mil dividido por o quê? 0,01. O número índice de 1% é o 0,1. E quando a gente faz essa divisão, esse x, como já responderam aí, ele... 5 mil dividido por 0,1 vai dar 500 mil reais. Vou colocar a vírgula aqui, 00 reais.
Então, vejam que se a remuneração é maior, a minha meta de reserva ela é menor. Se a gente consegue remunerar melhor, o que acontece? A meta, né? Se alguém falou aí, dura conseguir 1 milhão, né? Talvez seja mais fácil conseguir 500 mil. Mas se a gente consegue 500 mil, depende de como remunerar. Tudo bem? Então, se eu sou gestor financeiro do meu negócio próprio, e muita gente faz isso, vocês vão ver que a remuneração para um negócio próprio ela é muito maior. E aqui a gente está falando de valores próximos aí de investimentos de poupança. Vou virar a página, gente. A gente não está trabalhando os mesmos valores do Quiz 4, mas a lógica de fazer é a mesma. Virando a página. Então, o próximo passo que eu já comentei na aula passada é a questão do contexto. A gente precisa saber o tamanho do contexto. E, nesse contexto, importa também a perspectiva. Eu quero alguma coisa para curto prazo, eu quero uma coisa para médio prazo, eu quero uma coisa para longo prazo, eu quero alguma coisa para minha aposentadoria, eu quero uma coisa para minha vida. Então, isso precisa ser pensado também. Na aula passada, eu falei do fator inflação. Uma coisa é estar no contexto americano, como eu comentei, estar no contexto brasileiro, no contexto japonês. Então, isso são coisas que vão afetar a nossa gestão financeira. E essa perspectiva é importante. Numa situação de instabilidade, o que acontece? Eu não tenho visão a longo prazo, infelizmente, né? Então, a gente precisa estar pensando aí a curto prazo, porque ninguém sabe, de repente, como é que vai ficar a nossa inflação daqui a um ano. A gente tem algumas hipóteses, mas a gente não sabe tamanha instabilidade que a gente está passando, a gente não tem ideia de como é que vai ficar o nosso mercado financeiro daqui a um ano. Então, o que a gente faz? A gente trabalha para o próximo ano e precisa ficar atento para as coisas que estão afetando o nosso mercado agora. E essas coisas que afetam, de repente, um plano que está pronto hoje, ele precisa ser totalmente modificado amanhã, porque um fator de contexto, ele aconteceu. Outros elementos aí de contexto, a sazonalidade. Então, por exemplo, falando de uma sorveteria e uma loja de venda de chocolate. A sorveteria ela vai vender bem no verão, que é a questão da sazonalidade. Uma chocolateria ela vai vender melhor no inverno. Então, o planejamento financeiro, a gestão financeira de uma sorveteria, ela tem uma sazonalidade diferente de uma chocolateria. Então, a ideia é, isso precisa ser observado. Se a gente pensar numa gráfica, uma gestão financeira de uma gráfica, ela tem uma sazonalidade de 2 anos. O pico de vendas de uma gráfica é em anos de eleição. Em anos de eleição, eles vendem muito mais. Fora dos anos de eleição, eles têm uma rentabilidade baixa. E nos anos de eleição, eles têm aí muito trabalho. Então, a sazonalidade de uma gráfica é a cada 2 anos. Vamos supor que uma empresa ela trabalhe com artigos para a Copa do Mundo. Então, ela vai ter uma sazonalidade de 4 anos. A cada 4 anos, a Copa do Mundo acontece e essa empresa vai vender mais, né? Tipo, por exemplo, álbum de figurinha da Copa, né? A Panini, por exemplo, ela pode estar vendendo muito mais os trabalhos dela na época da Copa do Mundo, porque ela tem um produto para a Copa do Mundo, e aí nesse tempo, na sazonalidade desse exemplo, eles vão ter
ganhos a cada 4 anos. Então, isso é um outro fator de contexto que afeta aquilo que a gente planeja. Nosso planejamento, ele precisa ter esse outro dado de contexto também muito importante, a questão da sazonalidade. Então, gente, demonstrações financeiras, elas são basicamente 2 pedaços, o balanço e o resultado. Então, a gente já fez algumas contas de resultado, quando a gente fala assim, tive um resultado de 12 mil para um faturamento de 70 mil, esse resultado ele foi 17,14%. Isso é o resultado daquele período. Então, a gente tem aí planilhas que vão mostrar o nosso balanço e planilhas que vão mostrar o nosso resultado. Isso são demonstrações financeiras que a gente pode ter no pessoal e também podemos ter aí no corporativo. No pessoal, geralmente, quando a gente faz uma declaração de imposto de renda, essas demonstrações financeiras, esse resultado vai aparecer. E a gente precisa aprender a ler, né, aquilo que a gente publica na nossa declaração. Vamos lá. E isso pode ser feito de forma mensal, né? E a gente vai percebendo qual é a evolução ou involução disso que a gente está vivenciando financeiramente. Então, no balanço patrimonial, a gente tem lá o equilíbrio entre as coisas que são do ativo e do passivo, né? No ativo, a gente tem lá o nosso dinheiro, de fato, né? A moeda que a gente está na mão, o dinheiro que a gente tem no banco, aquilo que a gente tem para receber, o que a gente tem em estoque também é ativo, e no passivo, tudo que a gente paga, né? Tudo que é exigível. Então, imposto faz parte. A gente não adianta ficar reclamando dele, né? Muitas empresas podem reclamar do imposto, mas elas dão solução para aquele imposto que ela paga. Tudo bem? Bancos já pagaram um XU aí para fazer um estudo sobre o impacto fiscal, né, de contratos, e eles, nesse estudo do impacto fiscal em contratos de financiamento, eles puderam fazer um estudo e buscar uma solução para tirar esse impacto do imposto naquilo que eles fazem. Então, bancos têm muita rentabilidade, porque eles dedicaram tempo para dar solução para o problema do imposto, né? Então, no passivo, a gente pode ter empréstimo, a gente pode ter financiamento, né? O nosso patrimônio líquido. Depois, a questão da demonstração do resultado. É uma planilha, né? A gente tem aí tudo que a gente recebe, faturamento, todas as nossas despesas. Isso pode ser pensado de forma pessoal ou corporativa. Então, a gente pode ter isso mês a mês. No caso da pessoa física, lembrem-se que vocês podem ter mais dinheiro na época do 13º. Para quem tem o 13º recebido em 2 vezes, de repente tem uma grana que vem lá em julho, depois outra que vem em dezembro, isso faz aumentar. O americano, toda vez quando ele pensa no salário dele, ele pensa no salário de 1 ano. Ele não pensa no salário do mês, ele pensa no salário de 1 ano. Ele sempre tem essa visão. Quando um americano, num filme, ele fala assim, ele responde a pergunta, quanto você recebe? Ele vai falar assim, eu ganho 25 mil, não é? Quando ele responde lá, eu ganho 25 mil é o que ele ganha em 1 ano. Não é o que ele ganha em 1 mês, é o que ele ganha em 1 ano. Porque ele tem uma visão do quê? Anualizada. Se a gente tem essa visão anualizada, o que acontece? A gente não chega no mês de janeiro reclamando que a gente não tem dinheiro no caixa. Nossa, fiquei duro, fiquei leso e estou com dívida. Não, gente, a gente sabe que no mês de janeiro existem coisas que impactam o nosso orçamento e a gente fica pensando só nesse mês. A gente precisa pensar o quê? De forma anualizada. E aí a gente pode fazer uma demonstração de resultado não para o mês de setembro,
mas para o ano de 2021/22, por exemplo. E aí, se a gente se projeta dessa forma, a gente pode passar o mês de janeiro sem reclamar que está faltando dinheiro no caixa, né? Então, isso dá uma visão clara e pode estar projetando lucro ou prejuízo. Se projeta prejuízo, então alguma coisa a gente precisa fazer. Como muita gente está fazendo, né? Talvez pensando só no mês, algumas pessoas estão trocando aí a carne vermelha pela carne branca, por exemplo, né? Mas soluções precisam ser dadas. Então, todas as movimentações financeiras de forma resumida e totalizada por um determinado período, pelo menos 12 meses. Isso, Cleide. No caso, a gente precisa ter essa visão de 12 meses, porque para quem tem veículo, no caso do mês de janeiro, tem os impactos dos impostos sobre o veículo em janeiro. Agora eu posso não estar pagando nada relativo ao meu veículo, mas em janeiro ele vai aparecer. De repente começa a cobrar IPTU também em janeiro. E se eu tenho dinheiro em caixa, eu consigo ganhar 4% do IPTU pela antecipação do imposto pago. Então, isso é um ganho, é questão de a gente estar pensando no período completo, não no pedacinho. E, gente, tudo é cíclico. A gente tem pouca surpresa. Se a gente tem pouca surpresa e a gente sabe que as coisas vão acontecer em janeiro, de repente, para quem tem filhos, tem a questão do material escolar, é questão de se programar, né? Então, a gente planeja o período, não o mês. Se a gente tem essa visão de um período de 12, 13 meses, isso é melhor para a nossa gestão financeira. Então, essa prática, ela é para todos, não é? Então, precisa começar pelo pessoal e ir por corporativo. Numa entrevista aí para um gestor financeiro, se de repente se percebe que você não gerencia bem o teu pessoal, então, poxa, eu vou trazer essa pessoa para trabalhar na minha empresa, para trazer essa confusão que ela faz na vida pessoal aqui no nosso corporativo. Às vezes, pela necessidade, ele pode trazer esse profissional, né? Mas o que acontece? Vai precisar de muito treinamento, né? De novo, aí, não esquecer o impacto fiscal. Ele sempre existe. Não adianta ficar reclamando dos impostos. Na verdade, é dar solução para eles. Virando a página. Então, reforçando o passo 2, é leitura de contexto, não é? Tem um recorte, nesse contexto, eu tenho inflação, como que ela está a minha inflação? Por exemplo, para quem está no agronegócio agora, eles estão aí muito bem, né? Porque o dólar está subindo, eles estão exportando, né? Então, eles estão num contexto completamente diferente. E é num país chamado Brasil, né? Então, a gente precisa ter esses elementos. Na sazonalidade deles, o que acontece? As pessoas precisam comer o tempo todo. Então, essas vendas estão ocorrendo. É aquilo que eu comentei na aula passada. A pecuária está crescendo 3% ao trimestre, já por 8 trimestres. Então, está muito bom um negócio para eles. É questão de a gente ter aí esse olhar. Fala, Welton. Oi, professor, bom dia. Bom Professor, dia. olhando esse comentário, mas o senhor não acredita que está bom para eles, mas está muito ruim para a grande maioria dos brasileiros? Que essa divisão deveria ser de um outro olhar, que eles estão lucrando horrores, mas que essa riqueza ela não é tão boa para o Brasil? Porque eu vejo que eles dão até um efeito na balança comercial, mas essa riqueza não fica no Brasil, ela acaba indo para fora, ela acaba gerando riqueza para pessoas que já são multibilionários, que precisamos de políticas que melhorem esse contexto aí. Eu acredito que, na minha visão, está bom para poucos, mas para a maioria está muito ruim.
Sim, né, para a realidade Brasil, Elton, isso, assim, eu não sei como, eu não tenho o número atual, mas eu sei que esse tá bom para poucos, geralmente é 6% do Brasil. 6% do Brasil sempre ganhou dinheiro no Brasil e sempre aumentou o seu patrimônio e sempre lucrou para essa realidade de crise brasileira. Né? Isso sempre aconteceu. Eu não sei se isso piorou, né? De repente, esse número de pessoas que ganham, ele diminuiu, né? Eu não tenho essa informação. Mas uma coisa boa que está acontecendo é a questão do ESG, né? Então, muitas empresas estão começando a ter esse olhar. E se elas pensam nesse olhar, o que acontece? O aspecto de não estar bom para muitos é o aspecto social, que a gente precisa refletir também. Mesmo no aspecto pessoal, vamos supor, né, que eu seja uma pessoa que consegue pagar uma doméstica, né, por mês. E, de repente, pelo aspecto social, qual que é a nossa primeira ação? A gente demite a doméstica para equilibrar o nosso orçamento. Na verdade, a gente deveria estar o quê? Na minha opinião, renegociando para que, nesse momento de crise, a doméstica ela continue com o seu trabalho, né? Porque isso vai ser bom, porque ela estando com o seu trabalho, também existe um ganho para o nosso lado. Então, isso tudo precisa ser pensado. Nos relatórios que a gente escuta aí na CBN, semanalmente de domingo, sobre os projetos ESG, isso tem aumentado muito. Parece que aumentou 7.000% no mundo, né? Então, talvez ainda seja pouco, mas a gente tem mais pessoas preocupadas com o ambiente, preocupados com o social e com essa governança do ambiente e do social. Mas é verdade, Welton, a gente tem poucos ganhando muito. E essa é uma realidade do Brasil há muito tempo. Mas é uma informação que eu estou passando para vocês. Então, existe um pedaço do Brasil, a pecuária, por exemplo, que está aí há 8 trimestres, né, bombando. Né, praticamente 2 anos, que 2 anos de crise, e na pandemia, em 2 anos, eles cresceram 3% ao mês. Não, ao trimestre. 3% ao trimestre. Entendi, entendi. Eu sempre procuro acompanhar esses balanços aqui nos jornais também, e eu vejo que não é à toa que a gente comprava carne de primeira de 18, 22, agora está 50, 60. É muito complicado. É governança política, é modelo de economia, é muito difícil. O brasileiro tá complicado, professor. Sim, está muito complicado. A gente precisa ter a nossa governança pessoal e está tentando contribuir para um trabalho aí social e ambiental também, né? Ninguém está falando que é fácil, em nenhum momento aqui eu falei que é fácil. Perfeito. Virando a página aqui. Que a questão da perspectiva, né, tenha ficado claro para todos vocês, né, que a gente precisa ter um olhar para um período, sim. Esse olhar, na minha opinião, tem que ser ampliado, né? A gente precisa ter uma visão mais a médio e longo prazo. Isso é importante aí para a nossa prática. Tem algumas pessoas que falam assim, eu não lembro o que eu comi no almoço e não sei o que eu vou comer amanhã, mas isso tudo pode ser pensado e a gente precisa acreditar, né, que vai existir amanhã. E a gente precisa acreditar que será para mais tempo, ok? E a gente vai se cuidando para que isso aconteça. Talvez muita gente tenha esperado aí o pior no dia 7 de setembro, mas agora a gente já está no dia seguinte, depois do dia 7 de setembro. E não foi tão ruim assim, mas
isso tudo precisa ser melhorado, tudo isso precisa ser potencializado. E depende aqui de cada gestor que a gente está formando, né? De como a gente vai estar agindo. Eu poderia não colocar no contrato com vocês a questão da sustentabilidade. Poderia ser uma questão esquecida, mas eu tento lembrar dessa questão já há bastante tempo, desde 2005. A questão da sustentabilidade, eu tenho tentado trabalhar esse tempo todo, né? Eu estive numa sala de aula ontem, estou numa escola compartilhada. Na lousa, estava falando sobre reciclagem. E pelo chão da sala, tinha um monte de papel, bolinha de papel, papel amassado, cesto de lixo com um monte de papel amassado, jogado no saco preto. Então, o professor, na lousa, estava falando sobre reciclagem. E na prática, lá, 30 alunos, nada fizeram para que aquele papel, aquele lixo de papel branco que foi gerado, ele fosse encaminhado para algum lugar. Ele estava no saco preto ou pelo chão da sala. E acho que nem a faxineira que depois varreu a sala, ela não colocou num saco azul, ela colocou num saco preto. E isso acontece muito. E eu estou falando no ambiente de escola, e na lousa da escola estava escrito lá a matéria, reciclagem. Então, essas incoerências fazem parte da nossa realidade. E cada um de nós aqui precisa estar se reeducando para fazer alguma coisa melhor amanhã ou depois, né? Virando a página. Uma reflexão que eu quero que vocês façam para introduzir aí um trabalho da aula que vem é a questão do endividamento versus investimento, né? Tem algo que foi difundido muito nos anos 60, 70, que é sobre ninguém tem nada se não faz uma dívida. Né? Ninguém tem nada se não faz uma dívida. A gente acho que precisa mudar esse paradigma. A gente precisa, na verdade, começar a investir. Precisa começar a fazer capital de reserva. Mas a gente pode discutir. Eu já estou dando a resposta para vocês, mas reflitam, por favor, né? Endividamento versus investimento. Então, fica aí essa pista para a aula que vem. Para terminar, né? Vocês podem criticar, por favor, né? Falem aí sobre a aula de hoje e a gente encerra a gravação. Para mim, o conteúdo está excelente, professor. Só me tira uma dúvida, professor. No quiz anterior, tinha umas... Eu cheguei atrasado também, pode ser que você já tenha falado sobre isso com os demais colegas. Tinha umas questões que não tinha a opção de resposta. Ou se tinha, não entendi, por exemplo. A questão estava lá, a questão tal... Estava errado, Welton. Me acusaram o erro na terça-feira, eu corrigi na terça-feira, e foi na véspera do prazo. Então, esse quiz 4, ele tem aí mais uma semana para vocês, e estava errado. Esse quiz 5, eu testei, né? Então, espero que não tenha esse erro para ninguém mais. Mas eu não sei exatamente o que ocorreu, mas acabei subindo para vocês um quiz errado, sem alternativa. Por enquanto, os quizzes que eu estou fazendo são questionários de questões abertas. E aí, para quem já fez e não encontrou as respostas, eu estou pedindo para entrar novamente e responder de novo. Então, alguns colegas já fizeram isso. Perfeito, obrigado, professor. Nada. Então, quem não colocou o nome no chat, coloca agora, por favor, né? E eu vou encerrar a gravação. Isso para configurar a frequência, tudo bem? Acho que eu já tive 4 respostas aí sobre a aula. Uma verbal, do Welton, depois tem uma resposta da Cleide, outra do Paulo e outra da Graciele. Tá bom, gente. Então, vamos trabalhando a nossa gestão financeira aí. Muito obrigado aí pela participação. Encerrando a gravação.